Você já saiu da igreja logo após comungar com aquela sensação estranha de que nada aconteceu? Você cumpre o preceito, recebe a hóstia sagrada, mas ao voltar para o banco, sente um vazio no fundo da alma? A comunhão, que deveria ser um incêndio de amor divino, parece ter se tornado apenas uma cinza fria de obrigação. Por fora, você é um bom católico, mas sua vida espiritual parece estagnada. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, esse vazio que a rotina não preenche, escreva nos comentários, *por Jesus, eu tenho sede de ti furarrele. Com base nas premissas e instruções fornecidas, aqui está a elaboração do ato 2, a revelação. Essa sensação de vazio que você sente, esse eco de que algo está terrivelmente errado, mesmo quando você faz tudo certo, não é um acaso. Não é sua imaginação. Essa inquietação é na verdade um sinal de Deus, é um eco, em sua própria alma, de uma dor divina. É o sintoma de uma verdade tão profunda, tão chocante, que a maioria de nós passa a vida inteira sem sequer a vislumbrar. E é uma verdade que poucos padres, do alto do púlpito, ousam pregar com a clareza cortante que ela exige. Estamos acostumados a pensar em uma hierarquia de pecados. Pensamos que o maior insulto a Jesus é não ir à missa, ou comungar em estado de pecado mortal. Imagine-se entregando cada um deles, como se fossem pedras pesadas, nas mãos de Jesus. E veja-o não olhando para as pedras com acusação, mas lançando-as no abismo infinito do seu perdão. O propósito deste momento não é nos fazer sentir mal, mas nos fazer sentir limpos *. É limpar o terreno para a chegada do Rei. Um rei não entra em uma sala de trono cheia de entulho. O ato penitencial vivido com confiança é a nossa oportunidade de dizer: Senhor, eu sou fraco e pecador, mas confio tanto no vosso amor que vos apresento a minha miséria para que a vossa misericórdia possa brilhar. Preparai vós mesmo o vosso trono em mim. O ato penitencial da alma rotineira deixou de ser uma lista de fracassos e se tornou um suspiro de alívio, uma entrega confiante que esvaziava seu coração de si mesma para que pudesse ser preenchido por ele. Terceiro passo, o coração do método, é o acolhimento real. Por. Este é o momento. Você está na fila da comunhão. Ao receber a hóstia sagrada e voltar para o seu lugar, o que acontece na sua mente? Para muitos, é o momento em que a distração ataca com mais força. Mas é aqui que a batalha é vencida. Jesus ensinou a Faustina a importância de tratar este momento com a solenidade e a intimidade que ele merece. E claro, essas são ofensas gravíssimas. Mas e se eu te dissesse que existe um erro mais sutil, mais silencioso e terrivelmente comum, que fere o coração de Jesus de uma forma que ele mesmo comparou a uma agonia contínua? E se eu te dissesse que o erro que faz Jesus chorar não é o grito de um pecado escandaloso, mas o silêncio gelado de um coração indiferente? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desafia a lógica da nossa piedade rotineira. A revelação que Jesus confiou a Santa Faustina, o segredo que rasga o véu da nossa mediocridade espiritual é este: por para Jesus, uma comunhão recebida por puro hábito é pior do que uma ausência. Por. Pense nisso por um instante. É uma afirmação que deveria nos parar, nos congelar no banco da igreja. Como pode ser? Como o ato de recebê-lo pode ser pior do que não o receber? A resposta está na natureza do amor. Um amor que não é correspondido sofre, mas um amor que é tratado com total e fria indiferença é torturado. Jesus não usou meias palavras com Santa Faustina. Em uma de suas revelações mais aterradoras, registrada no parágrafo 1385 do seu diário, ele descreve a sua própria experiência ao entrar em nossas almas na Eucaristia. Ao voltar para o banco, o Rei do Universo acaba de cruzar o limiar da sua alma. Ele está fisicamente, realmente, substancialmente presente dentro de você. A instrução é esta: por alguns instantes, imagine-se como a Virgem Maria após a Anunciação. Ela recebeu o Verbo em seu seio e o adorou em silêncio, em um ato de puro amor e acolhimento. Faça o mesmo. Ajoelhe-se, feche os olhos e, em silêncio, diga em seu coração: Bem-vindo, meu Senhor e meu Deus. Meu coração é o vosso trono. Reinai em mim. Por. Não são necessárias muitas palavras.
O que importa é a atitude de adoração, de reconhecimento. Trate-o como o hóspede mais importante do universo, porque ele é. Pela primeira vez em 20 anos, ao voltar para o banco, a alma rotineira não pensou no que faria para o almoço. Ela se imaginou construindo um pequeno trono em seu peito e acolhendo Jesus ali. E sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Finalmente, o quarto passo é a ação de graças íntima. Final. Jesus lamentou a Santa Faustina sobre as almas que o recebem e imediatamente se esquecem dele, correndo para as preocupações do mundo. A missa não termina na comunhão, ela culmina ali. A bênção final não é um sinal para a fuga, mas o envio para a missão, fortalecido pelo alimento que acabamos de receber. Ele diz, entro em certos corações como num jardim de delícias, mas em outros, entro como num sepulcro, onde tudo está morto. Um sepulcro. Um túmulo. Você consegue imaginar a cena? O Rei da Glória, o sol que nasce do alto, aquele que é a própria ressurreição e a vida, cheio de amor, de graças, de milagres que ele anseia por derramar. Ele se aproxima da sua alma na hóstia consagrada. Ele não vem como um conceito ou um símbolo. Ele vem em corpo, sangue, alma e divindade. E ao invés de encontrar um trono preparado, uma sala de banquetes, ou mesmo um quarto humilde, mas arrumado e aquecido pelo amor, ele encontra um túmulo. O que há em um túmulo? Frio, escuridão, o silêncio da morte. Não há calor, não há resposta, não há vida. Apenas uma pedra fria e um corpo inerte. É exatamente isso que Jesus encontra em uma alma que o recebe por rotina. Ele entra e encontra o que ele mesmo chama de um cadáver espiritual. A pessoa está lá, fisicamente. O corpo ajoelha, a boca se abre, a hóstia é engolida, mas a alma? A alma está morta pela indiferença. O coração está pensando na lista de compras. A mente está planejando o resto do domingo. O espírito está completamente ausente daquele encontro sublime. Por isso, o quarto passo é crucial. Não fuja. Permaneça por, pelo menos, 5 minutos após o término da missa. Esses 5 minutos não são um peso, são um privilégio, são um momento em que a união com Cristo é mais intensa. Ele ainda está sacramentalmente presente em você. Use este tempo para um diálogo íntimo, agradeça. Não um obrigado genérico, mas um agradecimento específico. Obrigado, Jesus, por terdes vindo a mim tão pobre e indigno. Apresente a Ele suas necessidades, suas alegrias, as pessoas que você ama. Fale com Ele como um amigo, fala com o seu melhor amigo. Este é o momento de solidificar a graça recebida. A alma rotineira, que costumava ser a primeira a sair pela porta, descobriu que aqueles 5 minutos de silêncio após a bênção se tornaram o verdadeiro ponto de encontro, o momento em que ela podia ouvir a voz de Deus em seu coração com mais clareza. Sua obrigação fria se transformou no ponto alto de sua semana. Ela sentiu pela primeira vez o calor da presença divina que Santa Faustina tanto descrevia. Essa transformação, de um túmulo para um trono, está disponível para cada um de nós, começando na próxima missa a que formos. Eu quero saber de você. Ao ouvir estes 4 passos, o despertar do desejo, o exame de confiança, o acolhimento real e a ação de graças íntima. Qual deles mais tocou o seu coração? Jesus, a fonte da vida, entra em um espaço de morte. Ele, o amor encarnado, é recebido por um cadáver. Esta é a imagem que fez Jesus chorar. Não a raiva de um pecador que o odeia, mas o bocejo de um bom católico que não se importa. É o punhal de gelo da indiferença, cravado em seu sagrado coração no exato momento de sua maior entrega. Ele se dá inteiramente, e nós o recebemos como se ele fosse nada. Um comprimido espiritual, uma obrigação a ser cumprida para manter a consciência limpa. Essa é a ferida que sangra no coração da Igreja. É a fonte de tanta esterilidade espiritual. É a razão pela qual milhões de católicos comungam todo domingo e suas vidas continuam exatamente as mesmas. Transformamos o milagre dos milagres em uma rotina vazia. Transformamos o nosso coração, que foi criado para ser um tabernáculo vivo, em um mausoléu de mármore. Mas hoje, agora, neste exato momento você tem o poder de mudar isso.
você tem o poder de tomar uma decisão que pode começar a reverter uma vida inteira de indiferença. É uma decisão que pode secar uma lágrima do rosto de Cristo. Se você quer parar de ferir a Jesus hoje, se você deseja que sua alma nunca mais seja um lugar de morte para Ele, eu te convido a fazer um compromisso público, uma declaração de guerra contra a tibieza. Qual deles você sente que é o convite mais urgente de Jesus para a sua vida neste momento? Deixe sua resposta nos comentários. Não é para nos compararmos, mas para nos inspirarmos e aprendermos juntos a construir um trono digno para o nosso Rei. Compreendido. Com base na arquitetura de premissas e nas instruções específicas, aqui está a elaboração do ato 7, projetado para fluir diretamente do resumo do ato 6. Poro. Agora que você tem em suas mãos este mapa divino, este método de 4 passos ensinado por Jesus para transformar sua alma num trono, preciso lhe falar com o coração aberto. Com todo o carinho, mas também com toda a seriedade que este momento exige, preciso lhe dar um aviso. Um aviso que o próprio Jesus sussurra àquelas almas que ele tanto ama. Porque ter um mapa do tesouro, não adianta se não conhecermos os ladrões que espreitam na estrada, prontos para roubar a graça que nos é oferecida. Estes não são demônios com chifres e tridentes. São muito mais sutis. São os ladrões silenciosos da alma, os assassinos da intimidade com Deus. Os 4 hábitos que transformam o banquete celestial numa refeição fria e sem sabor. Eles são a razão pela qual, mesmo conhecendo o caminho, muitas almas continuam a oferecer a Jesus um túmulo, e não um trono. Comente aqui com toda a força da sua alma, meu coração não será um túmulo, pores. Faça isso não como uma frase vazia, mas como uma oração. Cada pessoa que escreve essa promessa, está dando o primeiro golpe de martelo para quebrar o mármore do seu túmulo interior. Está declarando a Jesus: Senhor, a partir de hoje, eu quero que encontres vida em mim. Esta verdade tem o poder de mudar vidas. É uma verdade dura, mas é uma verdade de amor, porque só quem nos ama infinitamente tem a coragem de nos mostrar o quanto o estamos ferindo, não para nos condenar, mas para nos convidar a amar de volta. Se você acredita que esta mensagem precisa ser ouvida, se você sente que esta revelação acendeu uma luz na sua escuridão espiritual, deixe o seu like. Faça-o como um ato de reparação. Cada like é uma pequena chama de amor que ajudará esta mensagem de alerta e esperança a chegar a mais almas que, talvez sem saber, estão oferecendo a Jesus um túmulo frio todo domingo. Compreendido. Com base na estrutura do ato 3 e no resumo da parte anterior, aqui está a narração da visão, elaborada para criar uma imersão profunda e impactante, mantendo a fidelidade à premissa mística. Mas como é exatamente este túmulo para Jesus? O primeiro e talvez o mais sorrateiro desses ladrões é o que chamamos de poro, piloto automático poro. Pense na sua manhã de domingo. O despertador toca, você se levanta, escova os dentes, toma um café rápido, veste a roupa de missa, talvez apresse as crianças, entra no carro e dirige até a igreja. Você chega, senta-se no banco, e tudo acontece como um roteiro decorado. Levanta, senta, ajoelha. Sua mente, no entanto, está a quilômetros de distância. Está na lista de compras, na preocupação com o trabalho de segunda-feira, no planejamento do almoço. Seu corpo está na missa, mas sua alma ficou em casa. Este é o piloto automático. É tratar o encontro mais importante do universo, o sacrifício do Calvário que se renova no altar, como se fosse apenas mais um compromisso na sua agenda. É dizer a Jesus sem palavras, que ele não merece nem um minuto da sua preparação intencional. Mas o mapa divino que recebemos nos deu o antídoto exato para este veneno da rotina. Lembra-se do primeiro passo? Despertar do desejo, rudo. Jesus não pede horas de preparação. Ele pede 1 minuto. Um único minuto antes de sair de casa, para fechar os olhos e dizer: Jesus, hoje eu vou ao teu encontro. Eu tenho sede de vós. Como se parece, aos olhos do céu, um coração que o recebe por rotina. As palavras humanas são insuficientes. Precisamos de uma janela para o sobrenatural, um vislumbre do que os anjos veem e lamentam. E essa janela nos foi aberta através dos olhos de uma humilde freira polonesa. Imagine-se agora ao lado de Santa Faustina.
Não em um livro de história, mas aqui, agora. Você está em uma capela silenciosa, banhada pela luz fraca que atravessa os vitrais. O ar está pesado com o cheiro de cera de vela e do incenso que ainda paira no ar. É o momento mais sagrado da missa, a Sagrada Comunhão. Um sacerdote com o rosto marcado pela piedade e pelo cansaço de uma vida de serviço, eleva a hóstia sagrada e diz as palavras que ecoam pela eternidade. Eis o Cordeiro de Deus. A fila se forma. Almas caminham em direção ao altar, algumas com fervor visível, outras com uma familiaridade que beira a distração. E é aqui que a realidade se rasga. Os olhos físicos de Faustina veem o que todos veem, mas os seus olhos da alma, abertos pela graça divina, veem o que está oculto. Observe com ela. O sacerdote se aproxima da primeira pessoa, da hóstia branca e pequena, e rompem 2 raios de luz viva pulsante. Essa simples frase desliga o piloto automático e acende a chama do coração. Você deixa de ser um passageiro passivo e se torna um peregrino ativo, que caminha com intenção ao encontro do seu amado. Você quebra a rotina e abre a porta para a graça. O segundo ladrão é ainda mais perigoso, porque ele se veste de piedade. É asterisco por obrigação fria por foro. É aquela pessoa que vai à fila da comunhão com o rosto sério, as mãos postas, mas cujo coração está gelado. Ela não comunga por um desejo ardente de se unir a Cristo, mas porque é o que se faz. Porque é preceito, porque é domingo, porque todos estão indo. A comunhão se torna um rito social, um carimbo no passaporte de bom católico. Este é o erro exato que faz Jesus chorar. É receber o fogo do amor divino com a frieza de um iceberg. É neste coração que ele entra como num sepulcro, onde tudo está morto, como ele mesmo revelou a Santa Faustina. A alma cumpre a regra, mas fere o doador da regra. Qual é a arma poderosa que Jesus nos deu contra este gelo na alma? É o segundo passo do nosso mapa. Asterisco puro, o exame de confiança puro furo. Veja, a obrigação fria muitas vezes nasce de um sentimento de indignidade mal compreendido. Eu sou pecador, não mereço. Um é pálido como a água que purifica, o outro é vermelho como o sangue que dá a vida. São os raios da divina misericórdia, a própria essência de Jesus jorrando de seu coração eucarístico, ansiosos por inundar a alma que o espera. Eles tocam a pessoa e a envolvem numa cascata de luz, como um abraço divino. A alma, mesmo que imperfeita, se abre como uma flor sedenta, e bebe daquela graça. Mas então, o sacerdote se move para a pessoa seguinte, e o que Faustina vê a faz tremer. No momento exato, em que o sacerdote ergue a hóstia, os mesmos raios de misericórdia jorram com a mesma intensidade, com o mesmo desejo infinito. Mas ao se aproximarem da alma, algo terrível acontece, eles são repelidos. Eles batem contra um muro invisível, uma barreira de gelo espiritual, e recuam. A luz não penetra. A graça não encontra entrada. A alma está ali, de boca aberta, mas o coração está hermeticamente fechado. E a visão se torna ainda mais insuportável. Faustina olha atentamente para a hóstia sagrada, e ali na partícula consagrada, ela vê o rosto de Jesus. Não é um rosto sereno e glorioso. É um rosto que se contorce numa agonia silenciosa. Seus olhos, que deveriam encontrar um lar, encontram uma porta fechada. Mas Jesus não pede merecimento. Ele pede confiança. Ao invés de se concentrar nos seus pecados com um coração pesado durante o ato penitencial, você os entrega nas chamas da misericórdia. Você diz: Senhor, sou fraco e pecador, e é exatamente por isso que eu preciso de ti. Lava-me, purifica-me, confio em vós. Essa confiança derrete o gelo da obrigação e o substitui pelo calor da necessidade filial. Você deixa de ir por dever e passa a correr por amor e necessidade. O terceiro ladrão ataca no momento mais sagrado, é a asterisco por a distração mundana, por isso no pós-comunhão. Você acabou de receber Deus em sua alma. O Criador do Universo, em corpo, sangue, alma e divindade, está fisicamente presente dentro de você. É um milagre que deveria fazer os anjos tremerem de assombro. E o que fazemos? Voltamos para o banco, e no exato instante em que deveríamos estar em adoração silenciosa,
nossa mente dispara como um cavalo selvagem. Pensamos na conta que vence amanhã, no que vamos assistir na TV à noite, na discussão que tivemos com alguém, no barulho que as crianças estão fazendo. Jesus, o hóspede divino, está no sacrário do nosso coração, esperando um olhar, uma palavra de amor, e nós o ignoramos completamente. Tratamo-lo como um visitante incômodo, cuja presença suportamos por alguns segundos antes de voltarmos aos nossos próprios pensamentos. Sua boca, que deseja dizer "eu te amo", encontra o silêncio de uma pedra. O corpo de Cristo, oferecido em amor, estremece e recua, como se ele próprio não quisesse entrar naquele espaço frio e inóspito. É uma rejeição no ápice do dom, uma traição silenciosa no coração do sacramento do amor. A cena é de uma dor indescritível. Jesus, o Rei do Universo, mendigando uma entrada e sendo barrado, não por um portão de ferro, mas pela teia de aranha da indiferença, do hábito, da pressa. Ele está sendo tratado não como um Deus, mas como um comprimido, uma formalidade a ser cumprida, antes de voltar para as preocupações do mundo. E então, no fundo de sua alma, Faustina ouve uma voz, não com os ouvidos, mas com o coração. É a voz de Jesus, tingida de uma tristeza infinita. Asterisco, asterisco. Eu não quero repousar num coração onde há suspeita. Eu fujo de tais almas e vou para aquelas que são simples e humildes. Asterisco, poro. O que é essa suspeita que expulsa a Deus? Não é apenas a dúvida intelectual. É a suspeita do coração. É o coração que calcula, que desconfia da bondade de Deus, que se apoia em suas próprias forças, que guarda ressentimentos, que está cheio de si mesmo e vazio de confiança. Você consegue imaginar a dor de Jesus neste momento? É a agonia da solidão no meio da união mais íntima. Mas para esta doença da alma, Jesus também nos deu o remédio. É o terceiro passo sublime do mapa divino. Asterisco pau, acolhimento real, pau 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 pau. Ao voltar para o seu lugar, você não precisa lutar contra os pensamentos. Você precisa mudar o foco. Imagine-se como a Virgem Maria após a Anunciação, carregando o Verbo divino em seu seio. Crie um silêncio interior. Acolha-o. Adore-o. Diga em seu coração: meu Senhor e meu Deus, bem-vindo à minha pobre casa. Eu te amo. Fica comigo. Este ato de acolhimento consciente cria um santuário em sua alma, um espaço sagrado onde as distrações do mundo perdem a força. Você está tratando o rei como rei, e ele derramará suas graças reais sobre você. Finalmente há o quarto ladrão, o da pressa, asterisco porá a fuga imediata a for, a missa termina. O padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Para muitos isso soa como um tiro de largada para uma corrida em direção ao estacionamento. O amém final mal foi pronunciado, e já se ouve o barulho dos genuflexórios batendo, as pessoas pegando suas bolsas e saindo apressadas, como se estivessem fugindo de uma prisão. Tratam a bênção final não como um envio em missão, mas como uma dispensa de um compromisso. É o coração que se aproxima da comunhão não como um mendigo faminto, mas como um credor que vem cobrar o que lhe é de direito por ter cumprido um preceito. É um coração blindado pelo orgulho e pela tibieza. Esta cena não é uma ficção piedosa. Não é uma metáfora poética para nos assustar. É o relato direto de Santa Faustina, uma visão que ela registrou em seu diário, em passagens como os parágrafos 1598 e 1680. É um testemunho místico, uma revelação de como o céu percebe o que muitas vezes fazemos na terra em piloto automático. A pergunta que esta visão nos impõe é devastadora e inevitável. O que Jesus vê quando se aproxima de você na fila da comunhão? Ele vê uma alma aberta, um trono preparado, ainda que pobre e humilde? Ou ele vê um muro de gelo, um túmulo selado, e seu rosto se contorce em dor ao ser recebido como um estranho em sua própria casa? Se esta visão o abalou, se ela tocou uma ferida em sua consciência, não se desespere. A revelação da dor de Cristo é sempre um convite à conversão, nunca uma condenação final. É um chamado urgente para despertar. E para não perder nenhuma destas revelações, que podem iluminar sua alma e transformar sua vida espiritual, inscreva-se no canal agora mesmo.
Esquecem-se de que a presença real de Jesus na hóstia consagrada permanece em nós por cerca de 10 a 15 minutos. Sair correndo da igreja é literalmente levar Jesus para o meio do barulho do trânsito, das conversas triviais, sem lhe dar nenhum minuto de atenção íntima e agradecida. É como dizer obrigado pela visita, Jesus, mas agora tenho coisas mais importantes para fazer. E para selar o nosso encontro e derrotar este ladrão, Jesus nos presenteou com o quarto e último passo, asterisco para a ação de graças íntima para o ioeiro. Ele não pede muito. Pede 5 minutos. 5 minutos para permanecer em diálogo com ele, que ainda está ali vivo, pulsando em sua alma. É o momento de agradecer, de pedir as graças para a semana, de apresentar sua família, de simplesmente amá-lo em silêncio. Estes 5 minutos não são tempo perdido, são o investimento mais valioso de toda a sua semana. É nesse diálogo que a graça da comunhão se aprofunda, cria raízes e começa a transformar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, a boa notícia é que você tem o poder, pela graça de Deus, de demitir esses 4 ladrões da sua vida espiritual a partir de hoje. Você pode escolher parar de ferir o coração de Jesus. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de sair do túmulo e construir um trono vivo para o Rei. Compreendido. Com base na arquitetura da premissa e nas instruções específicas, aqui está a articulação do até o 4, o conflito. Asterisco, asterisco poro. E agora, talvez você se pergunte, mas o que essa visão de uma santa polonesa de quase um século atrás tem a ver comigo? Com a minha missa de domingo? Com a minha vida? A resposta é a chave de tudo, a conexão que transforma esta revelação de uma curiosidade mística para a realidade mais urgente da sua vida espiritual. A sua inquietação, aquele vazio que você sente ao sair da igreja, aquela sensação terrível de que nada mudou, não é um problema psicológico. Não é apenas cansaço ou distração. Aquela sensação é o eco. É o eco lancinante da dor de Cristo dentro da sua própria alma. O seu vazio é o reflexo do vazio que ele sente ao ser recebido por você, com um coração despreparado. É aqui que o conflito se revela em toda a sua trágica profundidade. Não é um conflito entre Deus e um pecador notório, mas uma ferida silenciosa que acontece no coração do bom católico. É uma dor que o próprio Jesus fez questão de verbalizar, de confiar a Santa Faustina para que chegasse até nós, até você, hoje. Se você, com a força que vem do alto, se decide hoje a abandonar pelo menos um destes hábitos, a lutar com todas as suas forças contra um destes ladrões que roubam a sua intimidade com Cristo, deixe um asterisco asterisco, amém, asterisco parro nos comentários. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas um sinal do seu compromisso, uma declaração de guerra contra a indiferença e um voto de amor a Jesus Eucarístico. E para selar essa decisão no coração de Deus, para transformar essa vontade em uma força inabalável em sua alma, prepare seu coração, pois agora vamos juntos fazer algo poderoso. Compreendido. Com base nas premissas e na estrutura solicitada, aqui está a elaboração do ato 8, a consagração, servindo como o clímax ritualístico do roteiro. Chegamos então a uma encruzilhada, não uma encruzilhada de caminhos, mas uma encruzilhada da alma. Até agora, nós caminhamos juntos por uma estrada de revelação. Vimos o espelho da nossa própria inquietação, aquele vazio inexplicável após uma comunhão que deveria nos preencher. Ouvimos o segredo sussurrado por Jesus a Santa Faustina, a dor de encontrar um túmulo onde ele esperava encontrar um lar. Nós mergulhamos na visão aterradora da sua dor, dos raios da misericórdia sendo repelidos por corações fechados. Nós entendemos que o nosso vazio é o eco da dor dele. Escute com a alma, pois estas não são palavras de um pregador, são o lamento do próprio Deus, que ecoam diretamente do diário. Asterisco meu coração se entristece, pautou, ele confessa, asterisco quando me recebeis apenas por hábito, asterisco asterisco. Pense nisso. O Criador do Universo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se humilha ao ponto de se tornar um pedaço de pão, movido por um amor tão violento e incompreensível que desafia a lógica dos anjos.
Ele anseia por esse momento, por essa união íntima, por essa fusão de divindade e humanidade. E o que ele encontra? Hábito, rotina. Um item a ser checado em uma lista de obrigações dominicais. A tragédia não está na ausência, mas na presença indiferente. Ele continua, e sua voz é a de um rei diante de um reino que não o reconhece. Por eu venho como rei, cheio de poder e graça, e vós me tratais como um objeto inanimado, uma obrigação a ser cumprida. Você consegue imaginar a cena? Um rei magnífico, trazendo consigo tesouros de valor infinito, perdão, cura, paz, força divina, chega aos portões do seu castelo, que é a sua alma. Ele não arromba a porta, ele espera ser convidado. E quando você o recebe, em vez de abrir os salões, preparar um trono e celebrar um banquete, você simplesmente pega o tesouro, coloca em um canto empoeirado, e volta para suas preocupações, tratando o rei como se fosse um entregador de encomendas. Mas, no meio dessa dor, descobrimos a esperança. Recebemos o mapa divino, os 4 passos simples e profundos para transformar a nossa alma. Despertar o desejo, confiar na misericórdia, acolher o rei, e permanecer em ação de graças. E fomos alertados sobre os 4 ladrões que tentam nos roubar essa graça: o piloto automático, a obrigação fria, a distração mundana e a fuga imediata. Agora todo esse conhecimento, toda essa revelação nos coloca diante de uma escolha. O conhecimento por si só não transforma. A informação não salva. É a decisão, o ato de vontade, o movimento do coração que altera o curso da nossa eternidade. Você pode ouvir tudo isso, concordar com a cabeça, e continuar como antes. A rotina é uma força poderosa, uma correnteza que nos arrasta para o mar da indiferença. Ou você pode, neste exato momento, traçar uma linha na areia da sua vida espiritual. Você pode decidir que, a partir de hoje, as coisas serão diferentes, que a sua alma não será mais um mausoléu de mármore frio, decorado com as aparências da piedade, mas vazio de vida. Este é o momento de escolher entre o túmulo e o trono. O túmulo é seguro. Exige pouco. Exige apenas que você continue fazendo o que sempre fez, tratando o Deus do universo como um item a ser checado numa lista de obrigações dominicais. Esta é a imagem exata da nossa comunhão apressada. E cada detalhe da nossa indiferença se torna uma arma contra ele. Ele mesmo descreve: vossa distração, vossa pressa em ir embora, vossa falta de preparação, são espinhos que se cravam em meu coração precisamente no momento em que eu mais desejo me unir a vós. Aqui está a inversão cósmica que faz Jesus chorar. No Calvário os espinhos foram cravados por seus inimigos. Na Eucaristia, os espinhos são cravados por seus amigos. Por nós. Cada pensamento sobre o almoço que precisa ser preparado, cada preocupação com as contas a pagar, cada olhada no relógio durante a ação de graças, cada conversa fiada na fila da comunhão, não são apenas falhas de atenção. São espinhos, são golpes reais, sentidos pelo Sagrado Coração que pulsa vivo e presente dentro da hóstia. Ele está ali, em um estado de vulnerabilidade absoluta, oferecendo um oceano de amor divino, e nós respondemos com uma gota de indiferença fria que para ele queima como ácido. Este é o verdadeiro conflito. A dissonância insuportável entre o desejo infinito de Deus de se doar, e a nossa incapacidade ou falta de vontade de recebê-lo. Ele não se ressente dos nossos pecados quando os trazemos a ele com arrependimento. Ele se entristece com a nossa frieza quando fingimos que não temos pecado algum. O túmulo é o lugar do eu já sei, do sempre foi assim. É um lugar de morte espiritual onde Cristo entra, mas não pode reinar, porque o trono já está ocupado pelo cadáver do nosso ego, da nossa pressa, das nossas preocupações. O trono, por outro lado, exige tudo. Exige que você destrone a si mesmo. Exige que você limpe a sala, que prepare o ambiente, que acenda as velas da adoração e espalhe as flores da gratidão. Exige que você se torne um servo no seu próprio castelo, para que o rei possa assumir o seu lugar de direito. Construir um trono é um ato de amor ativo, consciente e deliberado. Se a sua alma grita por essa mudança,
Se você está cansado da cinza e anseia pelo fogo. Se o seu coração se partiu ao imaginar a tristeza de Jesus, ao encontrar em você um coração fechado. Então eu te convido a fazer deste momento, um momento sagrado. Um ponto de virada. Onde quer que você esteja, se puder, pare por um instante. Desligue-se do mundo ao redor. Feche os seus olhos, respire fundo. Não vamos apenas recitar palavras, vamos fazer uma aliança. Vamos assinar um contrato de amor com o Rei Eucarístico, usando a tinta da nossa vontade e o selo do nosso desejo. Ele não se afasta de quem se acha indigno, mas é repelido por quem se acha autossuficiente. A comunhão, que deveria ser o remédio para a nossa alma, se torna o veneno da rotina. O momento de maior intimidade se torna a prova da maior distância. E a fonte de toda a graça se torna para o próprio Deus, uma fonte de dor agonizante. Esta é a tragédia sacramental que acontece em nossas paróquias todos os domingos, em silêncio, escondida sob o véu da piedade aparente. Diante desta revelação, o silêncio não é uma opção. Não podemos simplesmente ouvir sobre uma dor tão profunda e seguir em frente. O amor exige uma resposta. A primeira resposta, antes mesmo de aprender a consertar, é o desejo de consolar. É olhar para o coração ferido de Cristo e dizer: Senhor, por todas as vezes que fui eu a causa dessa dor, eu peço perdão. Eu quero reparar. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, ferido por tanta indiferença no Santíssimo Sacramento, comente agora com a palavra *por reparação, por o reparação. Que cada comentário seja como uma gota de bálsamo sobre suas feridas. Que seja a nossa humilde resposta, o nosso primeiro passo para transformar o túmulo de nossos corações em um trono vivo para o Rei, que merece toda a nossa adoração e todo o nosso amor. Se este é um anseio do seu coração, reze agora comigo, em voz alta ou no silêncio da sua alma. Entregue cada palavra a Ele, que está aí, neste momento, esperando ansiosamente pela sua resposta. Vamos rezar. Senhor Jesus, perdão por cada vez que te recebi em um coração frio. Pode, eu te suplico, quebra o mármore da minha indiferença. Por que minha alma não seja mais um túmulo, mas um trono vivo para a vossa majestade eucarística. Por, reina em mim, Senhor. Por, amém. Por, respire fundo. Permaneça neste momento. Sinta o peso e a glória do que você acabou de pedir. Você não fez uma oração qualquer. Você declarou guerra à tibieza. A frase quebra o mármore da minha indiferença é um grito de humildade. É o reconhecimento de que, sozinhos, não conseguimos sair da nossa própria frieza. O mármore é duro, é frio, pode até ser bonito por fora, polido pelas práticas religiosas, mas por dentro não tem vida. Pedir a Jesus que Ele quebre esse mármore é dar-lhe permissão para usar o cinzel da sua graça, talvez através de provações, de inspirações, de um novo ardor, para romper a casca da nossa autossuficiência e encontrar o coração de carne que pulsa por baixo. E a promessa, que minha alma não seja mais um túmulo, mas um trono vivo. Se estas palavras pesam em seu coração, se a imagem de um Cristo ferido pela sua própria rotina te causa angústia e um nó na garganta, espere. Respire fundo, porque você está exatamente onde a misericórdia divina quer te encontrar. A dor que você sente agora não é o veredito final, é a porta de entrada. A consciência dessa ferida não é uma sentença de condenação, mas o primeiro passo para uma cura que você jamais imaginou ser possível. Mas é justamente aqui, nesta ferida exposta, que a fonte da graça quer jorrar com mais força. Oi. Pense nisto por um instante, com toda a sinceridade da sua alma, por que um Deus revelaria uma dor tão íntima? Por que o Rei do Universo se mostraria vulnerável, confidenciando a uma humilde freira polonesa, e agora a você, que o seu coração sofre com a nossa frieza? Ele não o faz para te esmagar sob o peso da culpa. A culpa paralisa, e Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele não o faz para nos apontar o dedo, e nos chamar de ingratos.
Ele o faz como um amigo que, em um momento de profunda sinceridade, te confidencia: sinto sua falta, mesmo quando você está aqui. Ele o faz como um esposo que sussurra para a esposa: eu anseio por mais do que a sua presença, eu anseio pelo seu coração. Pense nisso. Um túmulo guarda o que está morto. É voltado para o passado, para o pó, para a escuridão. Um trono é o centro do poder, da vida, da autoridade. É de onde as ordens são dadas, de onde o reino é governado. Ao fazer esta oração, você entregou a soberania da sua vida. Você disse a Jesus: a partir de agora, as decisões são tuas, a agenda é tua, as prioridades são tuas. O meu coração não é mais uma democracia onde os meus desejos e as tuas vontades competem. É uma monarquia absoluta, e o rei és tu. Reinar significa governar. Significa que a presença de Jesus em você após a comunhão não é mais passiva, um mero sentimento de calor. É ativa. Ele está ali para reinar sobre a sua impaciência, para reinar sobre a sua língua, para reinar sobre os seus pensamentos, para reinar sobre a forma como você trata a sua família e os seus colegas de trabalho nas horas seguintes. Esta consagração é o início de uma vida eucarística autêntica. E para que este momento não se perca como uma emoção passageira, para que ele se grave a fogo na sua memória e na sua alma, eu te convido a selar este compromisso. A revelação da sua dor não é uma acusação, é um convite. É o convite mais profundo e apaixonado que um Deus poderia fazer à sua criatura. Ele está rasgando o véu do céu para te mostrar o que a sua indiferença lhe causa, não para te afastar, mas para te puxar para perto, para um amor que não se contenta com as migalhas da rotina. Ele não quer a sua obrigação, ele deseja a sua adoração, ele não quer o seu hábito, ele anseia pela sua intimidade. E para provar que este não é um caminho de condenação, mas de redenção, ele mesmo nos dá a solução. No exato momento em que ele revela a doença, ele oferece o remédio. E o remédio não é uma penitência esmagadora, não é uma nova lei impossível de ser cumprida, é um presente. Um presente tão simples e tão profundo, que só poderia vir do coração de Deus. Jesus, em sua infinita pedagogia de amor, ensinou a Santa Faustina, e através dela, a cada um de nós, um método divino, um método para transformar cada comunhão. Para converter a pedra fria de um túmulo em um trono vivo pulsante e glorioso para ele. Esqueça a ideia de que você precisa se tornar um santo perfeito da noite para o dia para agradá-lo. Se esta oração expressou o verdadeiro desejo do seu coração, vá agora aos comentários e escreva esta frase, para que ela se torne o seu lema, a sua bandeira. Asterisco, asterisco, que minha alma não seja mais um túmulo, mas um trono vivo. Asterisco por isco. Faça isso não por um algoritmo, mas por você, para que, ao escrever, você reafirme a sua decisão. Para que, ao ler os comentários de centenas de outras almas fazendo a mesma promessa, você se sinta parte de um exército de corações que decidiram, hoje, parar de ferir a Jesus e começar a entronizá-lo. Que cada comentário seja uma pedra a menos no túmulo da indiferença e um tijolo a mais na construção do trono do nosso Rei. Com essa oração, uma decisão foi selada no santuário da sua alma. Você escolheu. Não mais o túmulo frio da obrigação, mas o trono vivo da adoração. Você acabou de pedir a Jesus, o Rei do Universo, para quebrar o mármore da sua indiferença e reinar soberano sobre sua vida. Este não é um momento qualquer, é uma encruzilhada espiritual. Lembre-se do caminho que percorremos até aqui. Começamos com aquela inquietação, aquele vazio inexplicável após a missa. Descobrimos a revelação chocante de Santa Faustina. A dor de Jesus não vem dos grandes pecadores que o evitam, mas das almas mornas que o recebem por hábito, transformando o sacrário do coração em um sepulcro gelado. Isso é uma armadilha do orgulho e do inimigo. O que o coração de Jesus busca não é a sua perfeição, mas o seu desejo. Ele não pede um coração impecável, mas um coração que deseja ser dele. Aquele suspiro, aquele pensamento fugaz no meio do seu dia: Senhor, eu queria te amar mais. Essa faísca, por menor que seja, é tudo que o Espírito Santo precisa para iniciar um incêndio de amor em sua alma. Este método divino não é sobre adicionar mais um fardo à sua vida espiritual já tão corrida.
Pelo contrário, é sobre remover o peso da obrigação e substituí-lo pela leveza do amor. É um caminho de volta para casa, um retorno ao primeiro amor, aquele tempo em que pensar em Deus trazia um calor ao peito, e não o cansaço de mais um dever a ser cumprido. Imagine a sua alma. Quando você comunga por rotina, Jesus a encontra como um mausoléu magnífico, talvez limpo, organizado, mas de mármore frio. Silencioso. Sem vida. Um lugar de memória, não de presença. Ele entra, mas não há acolhimento, não há calor, não há diálogo. É por isso que ele chora. Não pela maldade, mas pelo vazio. Agora, imagine o que ele te oferece. A chance de transformar esse mausoléu em uma sala do trono. Vimos com os olhos da alma a visão aterrorizante da hóstia sagrada recuando diante de corações fechados, e ouvimos o lamento de Cristo sobre a nossa distração e frieza. Mas no ápice dessa dor encontramos a esperança. Jesus não nos revelou sua ferida para nos acusar, mas para nos convidar a curá-la. Ele nos deu um mapa, um método divino, em 4 passos simples para transformar cada comunhão em uma audiência real com o Rei dos Reis. Agora, a oração foi feita. O conhecimento foi dado. Mas o conhecimento por si só não transforma. A oração sem a ação corre o risco de se tornar apenas um eco sentimental. A verdadeira transformação exige um passo de fé. Um ato de vontade heróica. É por isso que agora eu te lanço um desafio. Não um convite, mas uma convocação. Eu te convoco para o ***, Desafio do Trono Vivo, ***. A missão é clara e concreta. Durante os próximos 7 dias, você se comprometerá a transformar a teoria em realidade. Um lugar onde, ao invés de silêncio mortal, há o som de uma música de adoração. Onde o mármore frio é substituído por tapeçarias vivas de amor e gratidão. Onde ele não é um objeto inanimado a ser recebido, mas o rei que é esperado, aclamado e entronizado. Um lugar onde ele pode, finalmente, repousar. Onde ele pode derramar suas graças não como uma chuva que bate numa rocha, mas como uma fonte que jorra em terra fértil. Esta é a virada. A esperança que brota da dor. A compreensão de que o seu vazio espiritual era na verdade o eco do anseio de Deus por você. Ele não te abandona na sua secura. Ele vem até você, no meio do seu deserto, e te oferece a água viva. Ele te oferece a chave para destravar a porta da intimidade eucarística. E esta esperança não pode ser aprisionada. Ela foi feita para ser partilhada. Agora mesmo pense em alguém. Você conhece alguém que se sente assim? Alguém que ama a Deus, que vai à missa, mas que confessou a você, ou talvez apenas demonstrou em seu olhar, que sente a alma seca, que a sua vida de oração se tornou cinzenta. Alguém que cumpre o preceito mas sente que nada muda? Se você conhece essa pessoa, esta mensagem é para ela também. Pori compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. ***Pori. Não como uma acusação, mas como um mapa de volta para casa. Antes de cada comunhão que você receber, você praticará intencionalmente os 4 passos do mapa divino. ***Poro. Antes de sair de casa para a missa você vai parar por 1 minuto, fechar os olhos e despertar o desejo dizendo: Jesus, eu tenho sede de vós. ***Poroboro. Durante o ato penitencial, você não vai apenas listar seus erros, mas vai lançá-los com confiança no oceano da misericórdia, preparando o terreno para a chegada do Rei. ***Poro. No momento em que voltar para o banco após comungar, você vai se recusar a deixar a mente vagar. Você vai acolher Jesus como a Virgem Maria o acolheu, em silêncio, adoração e intimidade, tratando-o como o hóspede divino que ele é. ***Poro. E o mais crucial, você vai lutar contra o impulso de fugir. Você permanecerá por no mínimo 5 minutos após a bênção final, em um diálogo íntimo de ação de graças com aquele que ainda está fisicamente presente em você. Não se trata de buscar a perfeição. Haverá distrações. Haverá dias em que o sentimento não virá. Não importa. Trata-se de intenção. Trata-se de um coração que tenta, que luta,
que se esforça para amar. 7 dias para quebrar o hábito de uma vida inteira. 7 dias para provar a Jesus que sua oração foi mais do que palavras. Foi o início de uma revolução interior. Não para apontar um erro, mas para oferecer uma cura. Seja um instrumento de esperança. Seja o canal através do qual a misericórdia de Deus alcança outro coração sedento, lembrando-o de que nunca é tarde demais para transformar o túmulo em um trono. A jornada de volta ao coração ardente de Cristo começa com um simples passo, um simples sim, a este presente que Ele nos oferece. Compreendido. Com base na arquitetura da premissa e nas instruções fornecidas, aqui está a elaboração do ato 6, a instrução, como um roteiro contínuo, sem o título do ato. A dor que você sente na sua rotina espiritual, aquele vazio após uma comunhão que deveria ser um incêndio, não é um sinal da ausência de Deus. Pelo contrário. É o eco da dor do próprio Cristo, um chamado que Ele faz do fundo do seu coração para o seu. Ele revela o seu sofrimento com a nossa frieza, não para nos esmagar com a culpa, mas para nos despertar com a força do seu amor. Ele não nos aponta o dedo, Ele nos estende a mão. E nessa mão Ele não nos oferece um novo conjunto de regras, um fardo mais pesado para carregar. Ele nos oferece um presente. Um mapa. Um caminho de volta para casa, para o primeiro amor. Sua transformação pessoal, no entanto, é apenas o começo de uma missão muito maior. A ferida no coração eucarístico de Jesus é vasta, causada por milhões de almas que o recebem na indiferença todos os dias. E é aqui que sua decisão se torna um ato de reparação e evangelização. Cada por like neste vídeo, não é apenas para o algoritmo. Que seja uma oração de reparação que você eleva aos céus dizendo, Senhor, por aqueles que não te amam eu te amo. Cada por inscrição neste canal é um voto solene. É o seu compromisso de se juntar a um exército de almas que decidiram lutar contra a tibieza espiritual e aprofundar seu amor por Jesus Eucarístico. E cada por o compartilhamento é o ato de evangelização mais poderoso que você pode fazer agora. Você estará enviando esta mensagem de resgate, para um amigo, um familiar, alguém em sua paróquia que talvez esteja vivendo a mesma angústia, recebendo Jesus em um túmulo sem nem mesmo saber. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar outra alma. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações pori. Nossa jornada para forjar santos na fornalha do Sagrado Coração está apenas começando. Jesus mesmo, em sua infinita misericórdia, ensinou a Santa Faustina um método divino, uma forma prática e poderosa de transformar a nossa alma de um túmulo frio e silencioso em um trono vivo, pulsante e acolhedor para Sua Majestade. Este método não exige horas de preparação ou conhecimentos teológicos profundos. Ele exige algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso, a intenção do seu coração. É um caminho de 4 passos simples, 4 chaves que abrem as portas da alma, para que a graça da Eucaristia possa finalmente inundar tudo. *Por primeiro passo, a primeira chave, é o despertar do desejo. *Por pense em uma alma que chamaremos de a alma rotineira. Por 20 anos, ela foi à missa todos os domingos. Comungava sempre. Mas sua mente estava em outro lugar, na lista de compras, nos problemas do trabalho, na preocupação com os filhos. Ela entrava e saía da igreja da mesma forma. O primeiro passo para ela e para nós é quebrar o piloto automático. Jesus ensina que antes mesmo de sair de casa, ou ao chegar na igreja, antes de a missa começar, devemos parar por um único minuto. Apenas 60 segundos. Feche os olhos, respire fundo e do fundo da sua alma, mesmo que pareça um sussurro fraco, diga, Jesus, eu tenho sede de vós. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Eu desejo vos receber. *Por. Isso não é uma fórmula mágica, é um ato de vontade que orienta a sua alma. Você está dizendo a si mesmo e a Deus. Esta próxima hora não é sobre cumprir uma obrigação.
é sobre um encontro. Você é a razão pela qual eu estou aqui. Mesmo que a sua sede pareça pequena, mesmo que o seu desejo esteja soterrado sob camadas de cansaço e distração, este pequeno ato de acendê-lo é como a faísca que começa o incêndio. Deus não espera um coração em chamas. Ele anseia pela faísca do desejo para que ele mesmo possa soprá-la e transformá-la em fogo. A alma rotineira que antes nem pensava na missa até o momento de se sentar no banco, começou a fazer isso no carro, a caminho da igreja. E essa pequena frase começou a mudar tudo. Asterisco poro, segundo passo, é o exame de confiança. Asterisco poro. Durante o ato penitencial no início da missa, a nossa tendência é ou recitar as palavras mecanicamente, ou nos afundarmos em um sentimento de culpa e indignidade. Jesus nos convida a uma abordagem radicalmente diferente. Este não é o momento de olhar para a nossa lama, mas de olhar para o oceano de misericórdia que está pronto para nos lavar. Ao dizer, confesso a Deus Todo-Poderoso, não se concentre apenas nos seus pecados.